Músculo fraco, músculo atrasado, seja lá o que for. Se você está com dificuldade de desenvolver algum músculo específico, fica nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso hoje. Bom, primeiramente, eu estou considerando aqui o bom senso de que você é um praticante que já teve algum tipo de desenvolvimento. Então, no mínimo, você está treinando há pelo menos aí uns 6 meses para mais. E treinando bem, treinando certo, porque dependendo de como você treina, do começo do dia que você começou a treinar para hoje, talvez você não tenha tido nenhum resultado bom. Então, primeiro você tem que corrigir toda a sua orientação de treino para assim vir para esse vídeo e começar a pensar em corrigir aqueles músculos fracos ou aqueles que você quer ver mais bem desenvolvidos. Bom, já que eu não estou conversando com você cara a cara e saber o seu contexto específico, a gente vai abrir uma investigação das possibilidades que podem estar deixando esse seu agrupamento muscular para trás. Muito do baixo desenvolvimento de uma musculatura, muitas vezes as pessoas associam a genética, que ele não acompanha porque a genética não permite, o que pode ser sim uma possibilidade, mas às vezes a gente também tem que entender o fator genético associado. É a questão do crescimento muscular, é a questão do arredondamento da musculatura, das inserções, porque se for em relação apenas do crescimento, talvez a gente possa estar investigando se você está treinando em excesso ou treinando pouco. Melhor dizendo, o estímulo está sendo suficiente para aquele músculo se desenvolver, o estímulo está sendo demasiado ou insuficiente. Se são aspectos relacionados à inserção do músculo, o meu bíceps não tem pico, sinto muito, não vai ser um treino de pico de bíceps que vai deixar o seu bíceps bicudo. O meu vasto lateral não é arredondado para os lados. Infelizmente, é nascendo de novo. Algumas coisas é apenas nascendo de novo. A gente vai ver aqui hoje o que você pode fazer sem ter que nascer novamente para dar a sorte de vir com aquela característica muscular específica que você quer. Eu quero o peitoral do Arnold. Nessa vida não vai ser, meu filho, desculpa. Beleza? Não tem como falarmos das estratégias específicas sem garantir primeiro que o seu treino esteja bem orientado e esteja bem organizado. Então, primeiramente, vamos falar sobre o volume de treino efetivo e das séries válidas. Quantas séries válidas você está fazendo para aquela musculatura e quantas vezes na semana você faz esse trabalho para aquela musculatura? Ou para o corpo todo, o que seja. Bom, trabalhos recentes dos últimos anos vem demonstrando que por sessão de treino, uma média mais ou menos de 5 séries por músculo está de bom tamanho e garante uma recuperação para no mínimo 2 vezes na semana. Então, com 5 séries de trabalho, você consegue se recuperar para treinar ao menos 2 vezes na semana. E garantir uma boa frequência de estímulos, maior do que uma vez na semana, é muito interessante por diversos fatores, mas principalmente pela questão da janela anabólica. O tempo que o seu músculo vai ficar sobre estado anabólico vai ser maior. Nesse sentido, a gente quer garantir um volume de treino recuperável para sessões mais frequentes, tudo bem? Porque um dano muscular exagerado vai destinar muito recurso da síntese proteica aumentada para a reparação do dano. Indivíduos avançados tendem a se beneficiar desse volume mais baixo por sessão. Por quê? Porque o aproveitamento da série deles é muito alto. Então eles conseguem fazer um estímulo muito grande com poucas séries, coisa que o iniciante ainda não consegue. Os indivíduos avançados, eles têm uma característica que com o treinamento eles conseguem recrutar as fibras de mais alto limiar, coisas que o iniciante ainda não consegue acessar, que é só com decorrência com o tempo e trabalhando geralmente com cargas um pouco mais pesadas. Nesse sentido, já falamos de duas coisas aqui, que você tem que ter um volume de treino recuperável e uma frequência de treino adequada. Mais uma coisa sobre o volume de treino que é muito importante, pois essa é a estratégia principal que as pessoas utilizam para trabalhar o músculo fraco, mas ela não é a melhor, ela está longe de ser a melhor. Porque se você passa muito, considerando que você está treinando 2 vezes na semana o mesmo músculo, e considerando que você está fazendo muito mais do que 5 séries, provavelmente nessa segunda sessão, e consequentemente novamente na primeira, você não está se recuperando bem. E cria-se um ruído.
queda de performance. Por mais que você não esteja sentindo a dor muscular nesse segundo treino, pode ser ainda que tenha os resquícios ali de fadiga periférica e você não esteja conseguindo executar com maestria o que você poderia estar fazendo. Talvez até mesmo fadiga no próprio sistema nervoso central, porque é de se pensar também que você esteja com o volume de treino aumentado em outros grupos musculares, em outros treinos. E isso tende a se acumular e gerar queda em performance. Esse tipo de queda é muito visível, por exemplo, em cutting, onde o indivíduo, além de tudo, ele está em restrição calórica. É muito perceptível quando o cara tem que fazer muitos deloads. Então ele dá 4 semanas, 5 semanas, deload. O deload, na minha interpretação, ele pode ser algo um pouco mais específico. Então, por exemplo, poxa, o meu deadlift está muito pesado. Estou sentindo uma fadiga extrema com ele. Vou fazer um deload ali para o deadlift. Não precisa ser no corpo todo. Poxa, eu tô sempre evoluindo no agachamento. Semana a semana consigo fazer ali micro progressões, porque eu já sou um indivíduo muito avançado. Porém, no supino, eu tô estagnado há umas 3, 4 semanas. Faça o deload no supino, reveja as estratégias. Reduza uma série se você é muito avançado ou dê um dia a mais de descanso. Isso pode possibilitar que na próxima sessão você aumente, volte a progredir. Outra coisa que é extremamente importante levar em consideração das séries é que cada série adicional que você faz vale menos. Então, por exemplo, essas 5 primeiras séries que você fez têm um valor muito alto. As próximas 5 para aquele mesmo grupo muscular têm um valor muito baixo, que não chegam perto da primeira série de trabalho que você fez. Então, o que a gente pode definir aqui já como estratégia objetiva que melhora músculo fraco, músculo atrasado? Colocar ele no início da sessão. Porque no início da sessão você está mais motivado, você tem mais energia, vai estar mais concentrado para executar aquele trabalho. Então, no começo da sessão, a gente vai colocar esse músculo fraco. Segundo ponto muito importante é a gente realmente direcionar o estímulo de forma a conseguir um auto-recrutamento de unidades motoras de alto limiar. Lembra que a gente acabou de falar disso? Então, como que a gente pode fazer isso? É muito visível ver que costas são um problema geral. A galera tem dificuldade, às vezes, de desenvolver costas, às vezes o miolo, às vezes o latíssimo. Bom, eu vou estar deixando aí 2 fotos. Uma foto de quando eu fazia 30 séries semanais para costas e 2 fotos desse ano, do mês 5 e uma ali do mês 8, mais ou menos, de uma evolução, mantendo o mesmo peso corporal. E eu vou falar mais ou menos os ajustes que eu fiz para ter essa evolução mesmo dentro do mesmo peso corporal. Bom, a começar pela exclusão de ruídos dos trabalhos de costas. Então, é muito comum a gente ver a galera balançando muito o tronco para fazer puxadas, remadas, para às vezes conseguir tirar 1 ou 2 repetições a mais. Mas eu vejo que esse ruído estava me atrapalhando e não estava me permitindo desenvolver mais, pois ele tirava a especificidade do movimento. Então, puxadas que eu fazia muita balanço de tronco, eu acabava recrutando e chamando outras musculaturas que não eram o meu alvo. Meu alvo é o latíssimo. Então, eu vou buscar manter o tronco o mais estável possível. Eu não busco ser um robô, uma torre ali que não vai balançar de jeito nenhum. Mas eu tento manter a maior estabilidade possível e balanço apenas dentro daquilo que é conivente com o movimento. E se está muito pesado, e eu vejo que tem que realmente balançar demais para estar fazendo a força concêntrica, eu vou reduzir a carga. Porque eu quero fazer aquela espremida braba com o meu tronco bem estável e sem precisar ter todo esse balanço. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi retirar esses ruídos do balanço corporal. Na remada triângulo, nas puxadas. E eu tive como grande focar nos trapézios, no miolo ali das costas. Então, meu primeiro exercício foi um exercício que permitia muita estabilidade e manejo de carga. Eu optei por uma remada life com apoio de peito. Apoio de peito para me manter bem estável ali na máquina, concentrar bem a repetição. Eu vou tentar deixar aí uma das minhas séries de trabalho nessa máquina específica. Eu quero que vocês vejam como que é essa série, como eu executo ela. Porque muitas vezes esse ruído do balanço corporal pode te tirar das repetições efetivas, tirar você de perto das repetições próximas da falha. Como a gente identifica a falha?
pela perda de velocidade involuntária na fase concêntrica do movimento. Você começa o exercício explodindo, você traz aquela máquina como se fosse um jato. Nas últimas 5 repetições, você começa a perder essa velocidade, até que na última, penúltima, as repetições saem bem suadas, bem lentas. Isso se caracteriza como uma proximidade com a falha. E essa tensão mecânica, esse tempo sob tensão, nesse esforço, é o que vai garantir o alto recrutamento de unidades motoras de alto limiar e, por consequência, bons resultados no longo prazo. Então, antes de sair aumentando o seu volume de treino, garanta que a sua série está sendo feita com máxima qualidade, o maior recrutamento de unidades motoras de alto limiar possível. Então, recapitulando, nós vamos garantir uma boa estabilidade no movimento para garantir uma maior especificidade para a musculatura. Nós vamos garantir que você está de fato chegando à proximidade da falha muscular, garantindo um alto recrutamento de unidades motoras de alto limiar. Um range de repetições que eu recomendo e trabalho muito hoje é entre 5 e 9 para a grande maioria dos exercícios. Mas você trabalhar entre 6 e 15 é legal também. Você trabalhar entre 3 e 6 repetições é muito bacana também, dependendo do exercício. Uma rosca Scott, uma rosca direta para 3 repetições máximas é algo assim que, cara, é muito esforço e eu acho que não compensa. Mas 3 repetições para um agachamento, para um terra, para um supino, barra, né, ou no Smith, não com os halteres, eu acho que fica da hora pra caramba, pois promove uma altíssima intensidade e combina o melhor dos dois mundos, aquele estímulo para hipertrofia que a gente quer e um trabalho de força máxima bruto, porque não basta apenas ser grande. Pessoal, temos também que ser funcionais. Você trabalhar com mais e mais e mais estímulo, às vezes pode ser prejudicial para o seu tendão e articulação. Você direcionar pouco estímulo com muita qualidade tende a ser melhor para a sua saúde articular e tendínea. E eu falo por experiência própria, por já ter me machucado em outros momentos. E são esses momentos que fizeram ressignificar as formas que eu treino. Outro ponto importante é estar garantindo o full movimento, né? O full range, a amplitude completa, mas também não ultra exagerada. E não opte por exercícios específicos para isso, para ter uma amplitude super exagerada. A fase excêntrica e concêntrica do movimento divergem nas adaptações que elas promovem no nosso corpo. A fase excêntrica tende a trazer mais sarcômeros em séries, um do ladinho do outro. A fase concêntrica, mais em paralelo. Então, a excêntrica tende a trazer mais hipertrofia nas partes distais do músculo, né, proximais, então nas periferias. E a fase concêntrica, mais no meio da musculatura. Eu não estou falando para você excluir a fase excêntrica, longe disso. Mas eu estou falando que você não precisa ficar maluco com o estiramento, mas você deve ter bons exercícios que promovam grandes alongamentos, pois trabalhar com amplitude completa de qualquer movimento que seja, sempre vai ser mais benéfico. Vai trazer melhores adaptações, inclusive para articulação e tendão, pois uma maior mobilidade vai estar associada a isso. Por exemplo, meu leg press, se eu tiver algum leg press que eu filmei, eu vou estar deixando aí para vocês darem uma olhada. Cara, eu trago o joelho até o talo, tiozão. Meu agachamento é a mesma coisa. E graças a isso, a lesão que eu tive no joelho, eu não sinto nada. E eu tive uma lesão grave no joelho, eu não sinto nada. E isso é uma das coisas que provavelmente ajuda. Eu poderia aumentar muito mais o peso desses meus levantamentos, porém não teria os mesmos benefícios. O tempo sob tensão com amplitudes maiores é preferível, mas a gente não quer o exagero supremo. Por exemplo, um exercício que particularmente eu gosto, mas não faço, porque ele não gera esse tempo sob tensão suficiente que eu gostaria, que é o crucifixo com halteres. Porra, o estiramento da musculatura que você consegue com um crucifixo com halteres é absurdo, mas o tempo sob tensão na fase concêntrica é mínimo, é muito baixo. Você sai daqui, ó, acabou, você fez isso aqui, acabou. É preferível, nesse caso, um crossover ou uma máquina de resistência linear, que seja. O crucifixo com halteres é em casos muito específicos. É assim, ó,
não tem crossover disponível, não tem máquina nenhuma disponível, a máquina de crucifixo é muito ruim, e também talvez iniciantes. Talvez iniciantes tendem a se beneficiar mais pela questão de trabalhar mais a coordenação motora, ainda não terem contato com grandes alongamentos, e pode ser uma experiência bacana eles terem esse grande estiramento para adaptar o músculo a tais condições. Mas para avançados, eu não acho um exercício tão bom. É um exercício eficaz? Ele é eficaz, ele vai funcionar, mas eu acho que há outras opções melhores. É isso que eu quero dizer. Nesse nosso mundo da musculação, existem muitas nuances, muita subjetividade, muita coisa dá certo, muita coisa leva a Roma. Porém, existem coisas, caminhos que levam mais rápido a Roma, são mais expressos. É tu pegar um trem ali e talvez não que seja mais fácil, mas ele otimiza o processo. Por fim, eu vou falar dos exercícios unilaterais e monoarticulares. Com exercícios unilaterais e monoarticulares, nós conseguimos direcionar um foco maior para aquela musculatura. Então, por exemplo, deltoides laterais é algo que eu sinto falta no meu físico, e quando eu vou optar por fazer eles, eu começo com a elevação lateral. Tenho começado com a elevação lateral com halteres, e eu primeiro faço um lado e depois o outro. Eu realmente notei uma diferença fazendo dessa forma. Isso pode ser válido, isso é válido até para aquele músculo que se desenvolveu mais que o outro, mas é o mesmo músculo. Então, tem os dois deltoides laterais, mas um lado ficou maior que o outro. Essa estratégia pode ser interessante. Você começa com o lado mais fraco e ele é o limitador das repetições, o limitador ali do esforço. Com esse aqui, torando sai 10. Com esse aqui sairia 12, por exemplo, mas eu só faço 10, porque eu quero que esse aqui se aproxime mais desse lado. Então, outra vantagem dos exercícios monoarticulares ou unilaterais seria o maior recrutamento de unidades motoras. Você consegue produzir mais força de fazendo apenas um lado do que fazendo os dois juntos. Então, a soma dos seus dois lados separados é maior que a soma dos dois juntos. É isso que eu quis dizer. Então, por fim, vamos só fazer um checklist aqui de tudo que a gente falou. Uma técnica consistente, exercícios estáveis, garantir um alto recrutamento de unidades motoras de alto limiar, com exercícios unilaterais, monoarticulares e proximidade real com a falha, um volume de treino recuperável e uma frequência adequada. De 2 a 3 vezes na semana trabalhar aquele músculo. E também ter tempo de descanso, você descansar, um dia off ali do treino, para poder se desenvolver. Eu acredito que essas sejam as melhores práticas que você pode colocar em ação para pegar aquele músculo que está para trás. Os músculos que eu vejo que a galera geralmente fala que não desenvolve bem é o peitoral, por exemplo, geralmente é por excesso de treino, não é nem por treinar mal, é por excesso, porque treinar o peito é muito fácil. Ele é muito suscetível a dano muscular, ele é muito fácil de estimular. Costas, geralmente, é por conta dos ruídos de balanço corporal, por não conseguir engatar naquelas séries de fato que são efetivas para o desenvolvimento. Braços, geralmente eu vejo que parece ser uma junção de ambos, às vezes um medo de fazer aquele bíceps até a falha, um volume excessivo também. O cara faz treino só para braço. Eu vou falar para vocês, guys, eu já fui esse cara de fazer um treino por dia e eu não tinha resultados tão bons quanto eu tenho hoje, fazendo uma frequência de 2 vezes na semana. A minha divisão de treino atual é um PPL, descanso, PPL. Dessa forma, então são 3 dias de treino e 1 de descanso. Então eu não tenho um dia fixo para treinar. Minha academia abre de segunda a segunda, então eu tenho essa flexibilidade na rotina. Outro motivo de eu gostar muito dessa divisão é pela flexibilidade dela. Eu faço push-pull legs, descansa push-pull legs. E eu encaixo os treinos de braço nos treinos de push e no treino de pull. Push com tríceps, pull com bíceps. Costas e bíceps, peito, ombro e tríceps. Super tranquilo. Outra divisão possível dentro dessa mesma categoria seria peito e braços, costas e ombro. Essa é uma divisão que eu vi o Dorian Yates fazendo. Então ele fazia peito e braços, costa e ombros, perna, descanso. Aí ele fazia peito e braços, costa e ombros, descanso, perna, descanso, repete a rotina. Provavelmente esse treino isolado do Dorian de perna devia ser o treino muito pesado, que ele fazia alguma coisa muito pesada.
para ele precisar de 2 dias de descanso nesse sentido. Pessoal, é isso que eu tinha para falar sobre músculos atrasados, músculos menos desenvolvidos, e eu considero aqui o seu bom senso que você já é um indivíduo avançado. Mas, mesmo que você não seja um indivíduo avançado, aplicar essas práticas que eu coloquei, que eu falei para você, provavelmente vai ajudar a você se desenvolver como um todo. A maior verdade que eu quero mostrar aqui é que aumentar o volume de treino não necessariamente é a solução, tudo bem? Muito obrigado por assistir até aqui, deixa o comentário, deixa o like e valeu!